Está no ar mais um episódio do Seu Fermento em Pod. Aqui a gente trata sempre sobre inovação, sustentabilidade, liderança, gestão de pessoas. Sempre assuntos que trazem aí conhecimento para o seu crescimento, para o crescimento profissional e para o crescimento pessoal também. O nosso convidado de hoje é o Ricardo de Oliveira Nido. Muito obrigado por você ter vindo, Ricardo. É um prazer estar aqui no Fermento em Pod. O prazer é recebê-lo. Vou passar um briefing assim da formação aqui do Ricardo. Ricardo possui graduação de Engenharia Mecânica na Aeronáutica, Instituto ITA, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E doutorado em Computing Imperial College. Atualmente é professor associado da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E é o Ricardo que coordena desde 96 o que a gente vai tocar no assunto aqui sobre a Olimpíada ou Maratona de Programação. É isso, Ricardo? Na verdade são duas competições. São a duas. Maratona começou um pouco antes, em 96, e a Olimpíada começou, a primeira edição da Olimpíada em 99. A Olimpíada é para escolas do ensino médio. Tem essa diferença. Maratona a escolas do ensino fundamental e médio, e a maratona é para escolas da graduação, para alunos de graduação e pós-graduação. Então são competições distintas, mas muitos dos que participam da maratona hoje em dia participaram da Olimpíada no passado. Foi crescendo, mas não é necessário, e alguns aparecem talentos diretamente na maratona que não foram detectados pela Olimpíada. E, obviamente, tem os que já vêm da Olimpíada, que são... então, tem uma certa, não diria vantagem, mas vem estudando há mais tempo. Sim. Isso surgiu como? Já veio essa ideia da maratona ou da Olimpíada? Na verdade, surgiu com a maratona. A maratona surgiu... essas competições são competições de programação. O aluno tem que fazer um programa, tem que escrever um programa... que resolve uma tarefa que foi proposta pelos juízes. Na verdade, são várias tarefas, né? Cada um é um programa diferente, mas isso surgiu, a maratona, essas duas competições têm também as suas respectivas competições mundiais, ou seja, os melhores de cada país vão para essa competição mundial, como a Olimpíada de Matemática, e a maratona, elas surgiram na década de 60, mesmo no início da computação. Realmente, no início da computação, já surgiram essas competições de programação. Então, no Brasil, a primeira vez que ela foi realizada, que foi pensada e realizada, foi através de um professor da UFMG, professor Cláudio Honor, que ele estava fazendo doutorado nos Estados Unidos e soube dessa competição e convenceu o diretor da competição, que aliás é diretor até hoje, o diretor principal da competição, que se a gente realizasse uma competição similar no Brasil, a gente teria uma vaga na final, na final mundial. E daí ele trouxe essa ideia e começou com outro professor daí da Unicamp, um colega meu, Ricardo Darrab. Eu lembro de ter ido em algumas reuniões, mas eu realmente não estava à frente. Eu participei das reuniões, ia buscar patrocinadores, né? E a primeira edição foi patrocinada pelo CNPq e tinha pouquíssimas equipes. Foi na UFMG e eu fui como representante, com um time da Unicamp que me pediu, vamos fazer... Eu era bem mais jovem, vou lá, fui com o time da Unicamp e o time da Unicamp ganhou. E curiosamente, só para completar aí, vocês entrevistaram o professor Rodolfo Azevedo. Sim. Em algumas, né? Tem um podcast dele que eu vi. Então, eu o conheci enquanto aluno de graduação. Ele estava nessa competição na UFMG, em 1996. Olha, foi quando eu o conheci. Que legal. Eu até brinco com ele que ele não lembra direito, porque naquela época eu tinha cabelo. Então, então ele veio para a Unicamp, fez mestrado, doutorado aqui, virou professor, virou diretor do Instituto de Computação. Então, eu conheço ele desde que era aluno de graduação. Então, isso é a maratona. Daí, em 1998, a Sociedade Brasileira de Computação foi convidada para participar da Olimpíada.
Por quê? Porque a Olimpíada Internacional estaria sendo feita em 1998 em Portugal, e os portugueses queriam, o Brasil não participava, já tinha 40 países, o Brasil não participava, e os portugueses convidaram a Sociedade Brasileira de Computação. Eu era diretor de educação, não era nem diretor de educação, eu tinha coordenado algumas atividades na diretoria de educação, e o diretor de educação de então, que era o professor José Carlos Maldonado, que é do ICMC USP, e o presidente de então da Sociedade Brasileira de Computação, o professor Ricardo Reis. Eu gosto de citar os nomes das pessoas, porque eles foram importantes, eles que iniciaram, né? Então eles falaram, você tem essa experiência aí de programação, aí, de competição de programação, vai lá em Portugal para ver como é. Então a Olimpíada, ela funciona assim, é uma Olimpíada Internacional, hoje tem 90 países, a Olimpíada de Matemática tem mais países, mas é uma das grandes Olimpíadas internacionais. E para todas essas Olimpíadas, a primeira participação, o país vai como convidado, como observador, chama observador. Você vai para ver como funciona, para entender direito. Mas participa já? Não participa. Só observador. Vai como observador. E daí no ano seguinte é que você realmente participa. Então nós organizamos, eu fui em 98, organizamos no primeiro semestre a Olimpíada no Brasil em 1999, e a equipe foi para a próxima. E como é que é esse... primeiro, como é que é você? Como é que você prepara a Olimpíada aqui no Brasil? Quais são os problemas e como é que é baseado isso? Então, a Olimpíada ela foi crescendo. Nessa primeira edição participaram 360 e poucos alunos. E aqui tem umas, assim, eram poucos alunos do ensino médio, porque como o mundo é dividido em 2 hemisférios, tem uma diferença no calendário. Então, no caso dos países do hemisfério sul, quem terminou até dezembro do ano anterior pode participar na Olimpíada anterior. E para quem está no hemisfério norte, normalmente eles terminaram em junho. A Olimpíada normalmente em julho. Então tem essa diferença. Então nós conseguimos aqui no Brasil também eram alunos de graduação, já estavam na graduação, mas tinham acabado de entrar na graduação, e alguns alunos do ensino médio. Essa primeira equipe tinha 2 alunos do ensino superior, 3 alunos do ensino superior, 2 deles eram da Unicamp, um deles virou diretor do Google, mora em Nova York desde sempre, foi muito cedo para o Google, ele é uma pessoa importante no Google, e o outro criou uma empresa ao longo dos anos, né? Ele criou uma empresa que vendeu para a Intel por alguns milhões. Então, era assim, os 2 foram caminhos totalmente diferentes. Um foi ser empregado, digamos assim, mas... Ele saiu na Veja, outro dia uma reportagem com ele, essas coisas, de pessoas de sucesso, e tem a foto dele no escritório dele em Nova York, com uma janela dando para vista para Nova York. Só o escritório dele já até hoje ele ajuda, chama Vinícius Fortuna. Até hoje ele ajuda a preparar os alunos, ele sempre gostou muito. Depois ele participou da maratona também. Mas é um time, por exemplo? Então, é um time, como é que monta são duas, isso? Então, a Olimpíada, então, como eu falei, começou com 365 alunos e o ano passado teve 107 mil participantes. Nossa. Então é muita gente de muitas escolas. De novo, a matemática é maior, tem outras Olimpíadas maiores, mas é um bom número já. Na Olimpíada eles participam individualmente. Individual, individual, o não resultado, é a pessoa. É individual. Na maratona é diferente porque é por equipe, mas ele só tem um computador. É uma equipe de 3 alunos que tem um computador. Mais um computador. Então tem uma disputa ali de quem fica no computador, não uma disputa, mas é uma estratégia, na verdade. É lógico. Eles têm que se organizar. Normalmente, nós já tentamos várias estratégias. Normalmente a estratégia que funciona mais principalmente para os problemas iniciais, na maratona tem 12, 13 problemas. A prova tem 12, 13 problemas. Uma equipe faz 12, 11 problemas, né? Os problemas vão ficando mais difíceis. Mas para os problemas mais fáceis, a melhor estratégia é cada um por si.
Cada um escolhe o seu problema e sai fazendo, já pensando, enquanto um está no computador já pensando. Daí na hora que vai chegando no final, daí eles se juntam para tentar chegar a solução. No denominador de cada problema. Na maratona e na Olimpíada... Sempre lembrando, maratona é colegial, vamos chamar assim. É isso. Não, é graduação. Graduação, maratona. E a universidade. Maratona é universidades. E Olimpíada são escolas até o ensino médio. Tá. Então tem variações aí, mas são problemas difíceis e envolvem... Mas, por exemplo, um problema. Cita um exemplo de um problema. O que vem lá? Você precisa resolver o problema o quê? É um problema de equação? É um problema de solução prática para alguma função? Problemas são assim, por exemplo, vou falar um problema... Sim, fala, mesmo que a gente não entenda nada, você fala. Não, assim, meio hipotético também. São ilhas, então são ilhas onde tem grupos de torcedores de futebol organizados, né, em cada ilha. E vai ter um jogo importante o deslocamento desse grupo para uma outra ilha tem um certo custo. Então tem que ir de avião e tem o custo lá do avião. Então os alunos recebem o valor o custo de cada viagem entre cada uma das ilhas. Sim. E a federação, por exemplo, quer fazer um jogo da final, que esse time desses fãs vai participar, e ela quer saber qual seria a melhor ilha para realizar o jogo de forma que seria mais econômica. Para todos. Para todos. E daí os alunos escrevem um programa para resolver isso e os juízes preparam testes. E os testes são vários casos de teste, com variações ali nos custos das passagens, para testar se o programa funciona corretamente em todas as... basicamente então, é isso. Basicamente isso. É um problema... Tem vários problemas para serem resolvidos. É um problema da vida real. Aplicado à vida real. Às vezes não é assim tão real, como eu falei, né? Esse é um exemplo bom que você deu. Não, mas tem uma história. Tem sempre uma história. Storytelling nisso tudo. Não é assim como a matemática que fala assim, dado um conjunto X... Não, tem uma história. Tem uma aplicação prática disso depois. Então, faz parte ele interpretar a história e modelar para a situação da computação. Né? Que essa parte da computação que justamente são algoritmos, né? O que eles estudam são algoritmos, que existem métodos de resolver. Então, tem vários métodos para você resolver esse problema em específico que eu falei. Tem, por exemplo, força bruta. Você testa todas as possibilidades. Não vai passar, porque eles têm também um limite no tempo. Os juízes estabelecem um limite no tempo de que a solução tem que rodar. Então, por exemplo, tem 2 segundos para ela rodar. E se ela passar de 2 segundos, ele... Ficar meia hora fazendo, não serve. Não serve. Entendi. Então é isso. São problemas desse tipo. E aqui no Brasil, por exemplo, você tem... aqui no Brasil, a que se classifica vai para a Olimpíada fora. Quem que idealiza as questões aqui no Brasil? Tem uma equipe? Como é que funciona isso? Tem uma equipe basicamente feita de ex-alunos que participaram das Olimpíadas. Assim, a equipe, eu vou falar da Olimpíada agora. Então, se quiser eu falo da Olimpíada, da maratona, mas elas são parecidas. A Olimpíada são 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Então, a primeira fase a gente chama de fase local. Então, os melhores de cada escola passam para a próxima fase. Então é feito em loco, em cada escola. A Olimpíada é feita na escola. É primordial para a gente. E como é que a escola se inscreve? A escola se inscreve qualquer escola. Eu quero me inscrever. É gratuito. Pode ser particular, pode ser pública, qualquer um. Totalmente gratuito. E eles só têm que preencher um cadastro. Perfeito. A gente verifica o cadastro. Então, telefona para ver se é um professor. Né? Então, isso dá um trabalho. Valida o cadastro. Isso. E todo ano tem 1 ou 2 alunos que tentam se inscrever. E muitas, assim, no que aconteceu no histórico, não é porque ele quer
ter acesso à prova, porque ele vai ter acesso à prova se ele for cadastrado como uma escola. Mas é porque ele não sabe como fazer, o professor não quer ajudar, ele vai lá e se cadastra. Então a gente filtra isso. Então, depois disso, a escola inscreve os alunos. Então tem que ter a ciência da escola. Não, é a escola que inscreve os alunos. O aluno pode se auto-inscrever. Então ele diz lá de qual escola que é. Tem um sistema, ele diz de qual escola que é. Se a escola estiver cadastrada, obviamente, e daí ele se auto-inscreve, mas ainda assim é uma auto-inscrição e é o professor, na hora que o professor abre, ele fala assim, hoje eu tenho 10 pré-inscritos. Ele tem que ir lá e validar cada um deles e fala assim, esse é meu aluno. É meu aluno, perfeito, porque é individual, tá certo. Ele se inscreve em uma das modalidades e tem regras, né? Tem modalidades também? Tem modalidades, Então, tem uma modalidade que é só no papel e lápis. É uma prova de lógica. Isso é a primeira fase? Isso em todas as fases. Todas as fases são... Na verdade, tem 7 níveis. Então, tem uma modalidade dentro desse nível que é chamada de modalidade de iniciação. Porque a Olimpíada começa desde o 4º ano do ensino fundamental. Então, eles são muito pequenos, 9, 10 anos. Mas a gente tem uma... Então, não é exatamente computação. Né? Entendi. É mais lógica e cabeça. É mais lógica, mas é a forma que nós encontramos de detectar esses talentos, precocemente. Então, a gente detecta esses talentos precocemente e daí ele pode ir avançando. Ele pode avançar nas modalidades e nos níveis o quão rápido ele quiser. Então, tem a modalidade de iniciação, que tem 2 níveis, iniciação 1 e iniciação 2. E tem a modalidade programação, que é a que nos interessa. E a modalidade de programação também tem programação júnior, programação 1, programação 2, programação sênior. Então, ele vai crescendo. Os melhores de cada nível e cada modalidade, os melhores dos melhores, então tem 100 mil. Desses 100 mil nós trazemos os 100 melhores, então 15 de uma modalidade, 20 da outra, 18 da outra. Os melhores... a gente traz para cursos aqui na Unicamp em dezembro, durante uma semana, e é nessa semana que nós também fazemos as provas, que são provas quase que diárias, para um dos níveis, que é o nível que vai estar disputando a possibilidade de ir para a Olimpíada Internacional. A seleção também é por nível que vai para a Olimpíada. Também é por nível. E assim, a seleção não é assim, nós como professores falamos, esse aqui eu acho que tem bom jeito, vamos colocar isso. Não, é o resultado das provas. Tudo é o resultado das provas. Isso tudo em dezembro acontece? Isso em dezembro. Todo ano, então, acontece isso? Todo ano acontece isso. E os alunos... É muito bom também para a Unicamp, porque os alunos conhecem a Unicamp, e querem vir para a Unicamp, eles sonham vir. É uma disputa, é um grande prêmio para eles vir para a Unicamp, mas assim, é muito difícil. Então, e vários dos alunos, a partir do momento, por isso que eu falei, é bom a gente detectar eles o quanto antes, porque a partir do momento que eles vêm, eles se interessam mais. A gente depende, a Olimpíada é baseada nas escolas, a gente depende das escolas e dos professores, porque eles vêm aqui uma vez por ano. Obviamente, a gente pode dar tutoria, tudo, mas se não tiver um professor lá na escola para continuar ele. Então, agora, para a Olimpíada Internacional que vai acontecer esse ano, nós selecionamos em dezembro passado. Sim. São 4 alunos. Um dos 4 alunos é uma menina. Essa menina, o ano passado, estava no 8º ano fundamental. 8º ano fundamental, ela estava disputando com os meninos, ou todo mundo, que estava até o 3º ano do ensino médio. Ela é uma potência, legal. É muito novinha, mas atenção, começou antes. Por isso, mas numa modalidade do perfil dela. Isso, a nossa esperança é que ela continue estudando para ir passando. Para que, por exemplo, nesse primeiro ano, talvez ela não ganhe uma medalha. É muito difícil ganhar medalha na Olimpíada Internacional. A medalha na Olimpíada Internacional não é que nem uma medalha nas Olimpíadas de Conhecimento, Olimpíadas de Conhecimento internacionais. A medalha não é como a medalha da Olimpíada, que só 3 ganham medalha. É ouro, prata e bronze. Não. A Olimpíada... Então, no caso da Olimpíada de Informática, são 80 países, 90 países. Você pode levar até 4 alunos. Nem todos os países levam 4. Por exemplo, Cuba leva 2 porque não tem dinheiro. Não é que eles não tenham alunos bons, não. Eles não têm dinheiro mesmo, né? Venezuela leva 1, porque o país está com problemas. O Brasil sempre levou 4, felizmente a gente consegue patrocinadores. Tem o CNPq, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, que também ajuda as Olimpíadas. Então a gente sempre levou 4. Então, e ganha as medalhas. Então, no caso da Olimpíada, esse ano foram 300, um pouco mais, mas 300 participantes.
Desses 300 participantes, metade ganha medalha. Ah, legal, pô, é incentivo. Mas é muito difícil ganhar uma medalha. Porque esses são 4 alunos, que nem os 4 alunos do Brasil. Eles vêm estudando há anos. E aí você pega os alunos da China, os 4 alunos da China ganham medalha de ouro. Então, assim, um dozeavos ganha medalha de ouro. Um dozeavos ganha medalha de ouro. Então são 26, 27 medalhas de ouro. Daí um quarto ganha medalha de bronze. De prata. Daí até metade, daí os outros ganham medalha. Os outros até metade ganham medalha de bronze. Agora, é muito difícil ganhar medalha. Então, como eu falei, né, voltando aí, desenrolando a minha história, né, que eu estava falando da aluna, que se chama Maria Clara, ela é de Aracaju. Ela não é daqui, ela é de Aracaju. Então, os talentos aparecem, brotam em lugares aí, né? Ela talvez não ganhe uma medalha no primeiro ano, mas daí ela tem mais 4 anos. Ela vai participar. E onde vai ser esse ano? Vai ser no Egito. Vai ser em Alexandria, também no Egito. Por coincidência, né? Pô, mas só de participar, você imagina? Só de participar, E cada ano é num lugar totalmente diferente. O ano passado foi na Hungria, o ano retrasado foi na Indonésia. Então, é muito bom para os alunos também. E uma participação dessas leva para a vida. Fora que uma participação delas... Então, a última menina que nós tivemos era aqui de Salto. Não, a última menina na Olimpíada Internacional. Sim. Era aqui de Salto. E ela começou também pequena, né? Foi 2 vezes para a Olimpíada Internacional, só que as 2 vezes que ela foi para a Olimpíada Internacional, foi 3 vezes para a Olimpíada Internacional, ou 2, mas uma das vezes ela pegou a pandemia, então não foi online, a Olimpíada foi online. A gente conseguiu fazer a Olimpíada, foi uma das poucas Olimpíadas que conseguiu fazer online, porque física precisa de experimentos, matemática precisa a gente não, como é programação, nós conseguimos montar um esquema de fazer. Então eles fizeram na Unicamp, os 4 vieram para a Unicamp, mesmo na pandemia, né, com máscara, mas eles fizeram presencial na Unicamp, mas né, tudo supervisionado, então houve a Olimpíada. Mas no outro ano ela foi para a Indonésia. E ela... Na verdade, ela ganhou medalha nas 3 vezes que ela foi, eu acho, eu não lembro direito. Mas ela foi aceita no MIT, ela está no MIT. Eu escrevi para ela, essa semana eu estou pedindo uma coisa para ela. E quantos anos ela está hoje? Está no MIT. Não, quantos anos ela tem hoje? Quantos anos? 19, 18. Ela foi em setembro. Olha. Ela foi em setembro para o MIT, justamente, né? Ela terminou o primeiro ano, nem começou o segundo ano. Olha só. Então, você estava perguntando de quem fazem as provas. São esses alunos que fazem as provas. Que participam disso. Não, que fazem as provas. Então, participam para fazer as provas. Isso, participam para criar as provas. Para criar as provas, Eles criam as provas. Então, normalmente, então tem 2 modalidades. Na modalidade de iniciação, eu não encontro muita gente para me ajudar. Né? Então, eu faço as questões. Normalmente, eu tenho as questões são questões de lógica. Então, eu tenho todo um sistema para fazer. O único problema é que as questões saem parecidas. Só que não faz mal. Você dá a mesma questão para a mesma pessoa fazer, em anos separados. Então, o que eu faço, eu mudo. E deve sair soluções diferentes. Isso, mas assim, não elas são parecidas, mas não são exatamente iguais. Porque o que eu faço, o jeito que eu faço hoje em dia, essas questões de lógica, eu escrevo um programa que gera várias restrições, daí eu mudo as restrições, daí eu escrevo o programa, vejo assim, o que dá, daí eu escrevo uma historinha em cima daquelas restrições de lógica. E no caso da lógica é assim, vai ter uma excursão da escola para os melhores da Olimpíada e eles vão visitar o museu da cidade e vão de van. Então a van tem 4 colunas de 2 cadeiras cada uma, a Joana quer ir na janela. Quer dizer, a Letícia não quer ir na janela, o João não quer ir sentado do lado da Letícia, então, ou seja, tem um monte de restrições. Como é que você vai pôr o lugar? Assim, qual que é uma possível... Qual assento de todo mundo? Qual um possível assento de todo mundo? Que legal. Daí outras coisas assim, se o João for na janela, então a Maria tem que ir em qual posição? Porque as restrições às vezes forçam isso. Então isso é a prova de lógica. Essa daí, em geral, eu faço, mas eu tenho professores que corrigem. Tem um professor emérito da Unicamp que já foi várias vezes para a Olimpíada Internacional como líder também. E ele é professor emérito na Unicamp, já aposentado faz tempo. Ele fala assim, eu ajudo na programação, mas essas de lógica não me dá não. Elas são, queima muito a cabeça. É muito difícil, muito difícil. É muito chato de fazer. É muito chato de fazer. Porque, obviamente, eu peço para eles
Sim, para eles assim, para eles verificarem a prova, é que eu quero saber se tem uma única alternativa correta. Então não adianta eles saberem qual que é a certa. Eu quero que eles vejam se as outras estão erradas também. Isso. Então assim, legal. dá trabalho, né? Dá trabalho. O ano passado a gente estava num grupo fazendo justamente preparando as provas da maratona, que também são parecidas, né? Então, mas só que a gente estava reunido presencialmente durante o congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que é um congresso enorme. Então a gente faz isso, né? A gente traz as pessoas lá. Quer dizer, eu não organizo, não. Sim, né? mas eu já organizei por muitos anos. Mas, hoje em dia é um colega meu, né, da UFMG, então nós estávamos lá. Daí eu pedi para um rapaz do Google, que está trabalhando no Google, ele é ex-Olimpíada, ex-maratona, hoje em dia está no Google. Ele pede férias no Google para vir. Para vir participar, para vir ajudar. Então ele estava lá junto com a gente, participando. Daí eu não conseguia gente para me ajudar na prova de lógica, né, a corrigir, eu dei para ele. Ele passou, daí eu pedi pro nosso chefe, né, que é o coordenador, né, eu falei, ô chefe, eu posso pegar ele aqui algumas horas aqui para ele fazer emprestado ele algumas horas? Pode. Ele começou a fazer assim, não vou fazer isso não. Eu vou fazer um programa para resolver, porque isso não dá para fazer assim, não. Então, na prova real, então são 3 fases, e os alunos gabaritam, são 50, esse ano foram 50 questões e tem alunos que gabaritam a prova. Olha. E só os que gabaritam é que conseguem vir, porque são esses que conseguem. Sim. Então, é muito difícil, mas ainda assim tem gente com muito talento para lógica. Para lógica. Então são esses alunos. Mais uma história, contando só mais uma história de como é que a gente faz a prova. O ano passado, só um exemplo do ano passado. A gente também monta um grupo, que é tudo, né, tem outros professores que ajudam. E um desses professores, que é professor numa escola também, né? Ele falou assim, o Matheus Berzutka, né? Ele está aí. Quem é o Matheus Berzutka? Ele saiu também na capa da Veja interna, naquela capa da Veja interna, sobre uma reportagem sobre Olimpíadas, justamente. Sim. Quando ele ainda era aluno, né? E ele foi para a Olimpíada Internacional 2 vezes, também foi para o MIT. Ele foi para a Olimpíada Internacional, acho que em 2013, pelo que eu me lembro. Ele ganhou medalha na Olimpíada Internacional em 2013. Daí foi para o MIT, passou, 5 anos no MIT, foi trabalhar. Né? Daí esse professor me falou assim, o Matheus está aí, o ano passado. Ele deve ter uns 22 anos, 23. O Matheus está aí, ele quer ajudar. Eu falei, vamos, né? Daí tudo por WhatsApp. Daí ele entrou no grupo. Ele trabalhou que nem um maluco, fez prova, fez questões, fez os testes, fez casos de teste, fez de tudo. E trabalhou e falou assim, posso ir na Semana Olímpica, que é a Semana Olímpica onde a gente traz os alunos, é uma semana na Unicamp. Ele veio para dar aula, Então, e no meio disso, eu falei, agora eu não posso. Ir embora e fazer alguma coisa. Estava trabalhando. Legal. Mas eles vêm. Assim, ele estava de férias. Assim, e participam, ajudam. E você percebe de quais escolas vem mais esse pessoal? Escola pública, escola particular? Isso não tem muito a ver? Tem muito a ver. Assim, a diferença entre é lamentável, assim, mas a diferença entre escola pública e escola privada é muito grande. É muito grande. Então o talento que vem, ele não só depende da capacidade do DNA da pessoa, do conhecimento, da inteligência da pessoa. Depende do meio que ela está inserida. Mas, por exemplo, de novo voltar ao caso do Matheus. A primeira vez que ele apareceu na Olimpíada de Informática foi na modalidade de iniciação, naquela pequenininha. Ele era pequenininho, eu acho que ele devia ter uns 13 anos, do que eu me lembro, assim, né? Claro, obviamente eu não lembro de todo mundo, mas tem um outro que depois eu vou olhar lá, né? Assim, vou olhar no passado. Só que ao mesmo tempo ele ganhou medalha de ouro. Sim. Ao mesmo tempo ele ganhou medalha de ouro no UBMEP, que é a grande Olimpíada de Matemática e que atrai também para competições, porque é a primeira que os alunos têm contato. Tem contato. Ele morava não lembro exatamente, mas assim, muito, na periferia da periferia de São Paulo. Uma família muito pobre. Mas ele era muito bom.
Então estudou em escola pública, desde pequeno. Escola pública? Não. Escola de periferia. Na escola pública, quando ele ganhou medalha de ouro. No ano seguinte, ele estava na melhor escola privada de São Paulo. Sim, porque daí chamaram, né? Eles chamam, dão bolsa, pagam hotel. Então, a Carolina, essa menina que eu falei, que era de Salto de Itu, chegou nos últimos 2 anos, ela foi para São Paulo. As escolas pagam hotel, ela fica num hotel lá durante a semana, só vai para casa no final de semana, porque a família às vezes muda, às vezes não muda. Agora, eu acabei de receber uma mensagem de um aluno de Belo Horizonte, que ele é bem pequeno, porque eu tive que pegá-lo no aeroporto e assinar. Então quando pequeno de idade. Pequeno de idade, de Belo Horizonte. A mãe dele me escreveu ontem, falando assim: o aluno foi convidado para ir para a escola em São Paulo e nós estamos muito felizes, obrigado, né, pelo organizar o BI, porque deu oportunidade para ele. Então, quando aparece um aluno bom, essas escolas, eu estou falando, não é só São Paulo, não. Às vezes, de Mato Grosso, uma menina de Mato Grosso, eu vi outro dia que estava em Fortaleza. Natal vai para Fortaleza, de Aracaju vai para Fortaleza, de Natal vai para Aracaju. Ou seja, é a escola que oferece mais para o aluno, para a família do aluno. Sim. Essas grandes escolas. Mas então, infelizmente, é assim. Na Olimpíada eu diria, tem vários objetivos. Um objetivo é incentivar, o principal é incentivar que o aluno tenha gosto por conhecimento, assim, que ele queira aprender mais. Não importa qual a modalidade, não importa se ele vai fazer computação. Um dos melhores alunos que veio várias vezes para a Olimpíada Internacional, ele era para ser Semana Olímpica, ele era de Fortaleza. Eu queria que ele viesse fazer, você vai fazer vestibular na Unicamp, né? Ele falou assim, não, eu vou fazer medicina. Fez medicina, enquanto ele estava fazendo medicina, ele estava dando aula ainda para o pessoal de computação, ou seja, não faz mal se ele não vai fazer computação. Eu acho que não é qualquer Olimpíada de Conhecimento é interessante, porque ajuda a pessoa a crescer, ajuda o cérebro. Então, eu sempre falo, é bom você estudar coisas diferentes. Isso. Porque principalmente quando são jovens... Dá mais conexões nos neurônios. Porque dá mais conexões no neurônio e são abstrações diferentes. Computação é uma abstração diferente de matemática. É muito parecido com matemática, mas é diferente. Tem algumas coisas de diferente, que é diferente de física e é diferente de música. Então, eu acho que você precisa abrir para todas essas áreas. Então, mas você nota, como se pela sua experiência, todos esses anos, que essa aptidão, esse conhecimento e essa capacidade já vem meio nato, então, na pessoa, porque vem desde pequeno, né? Porque uma menina, ou um cara que morou na periferia, independente disso, da escola pública, que conhecimento que ele pode ter adquirido no ecossistema dele? Zero. Eu não sei. Aí assim, a pessoa vem e começa a se revelar. Né? Certamente tem alguma coisa biológica. Eu acredito que tem isso. Assim, eu cito o meu caso. Vou citar o meu Tem caso. um caso prático. O meu caso prático, assim, de conhecimento dos outros aí também, né? Eu fiz o ITA, daí eu vim com um grupo de pessoas, com um grupo de alunos que nós nos formamos e viemos para o ITA todos fazer mestrado. Na Unicamp? Na Unicamp. Todo mundo brilhante. Para mim, assim, todo mundo muito melhores do que eu. Muito melhores do que eu. Mas eu vim aqui... foi justamente quando teve uma grande greve e tal. Bom, de qualquer forma, para mim computação estava fácil, assim, eu estava levando mais ou menos, e eu comecei a estudar música. E daí num momento eu resolvi que eu sempre gostei de música. Sim. E eu resolvi que eu ia fazer música. Eu fiz vestibular para música na Unicamp, passei na música na Unicamp, e daí eu abandonei a computação e fui fazer música na Unicamp. Agora, os colegas que eu tinha, o cérebro deles é diferente do meu. Imagina. É diferente. Música? Assim, em questão de talento. Assim, era uma coisa assim que eu... Como é que você está fazendo isso, né? E mesmo os outros, às vezes, perguntam, mas assim, é diferente. Então, eu acredito que tem uma certa diferença. Sim. Uma vez eu fui... Quer dizer, mesmo antes, eu já gostava de música, o ITA tem o ITA ainda é uma escola muito boa, mas foi uma época que tinha shows universitários. Sim, muito Então eu era diretor cultural e nós chamávamos, o ITA tinha um auditório nosso lá de graça, então a gente chamava, foram
muita gente boa lá, que eu aprendi como fazer isso também, né? Para contratar os shows. Né? Eu ia no show, você assiste o show, mas era garoto, eu tinha 17, 18 anos, 19 anos. Mas a gente vai aprendendo isso. Então foram lá, MPB4, Gilberto Gil, Simone, Toquinho, assim, essa pessoa, Belchior, Moraes Moreira, a gente levou um monte. Porque naquela época eles estavam dispostos a também e daí você chama, eles vêm, daí o MPB4, a gente foi buscar eles na rodoviária, voltei com eles de táxi, era um táxi que era uma van, e eles vieram tocando, cantando, jogamos futebol com eles. Os nossos baianos vinham de ônibus, vieram mais de uma vez, vinham de ônibus e jogavam futebol, porque eles gostavam de jogar futebol. Jogavam futebol contra o time do Ita. Daí o Hermeto Pascoal vinha de ônibus também. E vinha. Então, só para falar isso, porque eu fiquei amigo do pianista do Hermeto Pascoal. Daí, quando eu estava fazendo música, eles vieram fazer um show aqui em Piracicaba. E eu tinha um colega meu, que virou professor universitário também da música, mas está nos Estados Unidos, né? Ele era excepcional. Sim. E nós fomos vê-los, era em Piracicaba, ele morava em Piracicaba, eu falei, vamos ver o Hermeto lá que eu vou, né? Eu vou ver meu amigo. Daí a gente estava lá no ensaio, né? E daí o Hermeto tocando, não sei o que, esse meu colega falou assim, você viu o que ele fez? Assim, tinha uma banda tocando, né? Tinha o baixo, o pianista, tinha uma banda tocando. E ele falou assim, você viu o que ele fez? Com a mão esquerda ele tocou tal acorde, com a mão direita ele tocou outro. Você viu o que o Hermeto fez? Ele tocou o acorde com a mão esquerda, com a mão... Eu mal consigo seguir a linha dos acordes. Imagine assim. como ele divide isso no céu. Então, ele divide. E o irmão dele, que era pequenininho, às vezes ia lá para Piracicaba, ele era muito amigo meu, também tinha esse talento. Assim. De onde que veio esse talento? Não sei. Mas, então, eu acho que tem pessoas diferentes. Sim. Neymar é diferente. Em termos de futebol. Assim, você dá um problema de matemática para ele, porque ele não se interessou, ele não vai resolver. Mas dentro de um campo, ele é. Então, as habilidades são diferentes. Inclusive, falando sobre empreendedorismo, né? O que a gente tinha conversado fora do ar, aí, uma das coisas que. Quando é muito comum dar certo uma empresa que juntam talentos diferentes. Eles podem até ter feito computação, mas são talentos diferentes. Juntam 2 ou 3 que têm talentos diferentes e a empresa dá mais certo do que uma pessoa só conseguir levar. Porque, então, eu realmente acredito que talento é diferente, mas talento existe, mas só talento não vence na vida. Não, de jeito nenhum. Aliás, tem muito talento desperdiçado. Precisa de muito esforço também. Mesmo quem tem talento, precisa de muito esforço. Então, esse colega que eu falei, ele passava o dia inteiro fazendo música. E tocava tudo como você pudesse imaginar. Né? Num instrumento ou no outro, mas o tempo inteiro. Sem folga. O pessoal diz, né, que com 6.000 horas de prática de alguma coisa, você se torna muito bom. Muito bom. Agora, faz as contas de quanto você precisa de 6.000 horas. Muita hora. Só que eles fazem isso quando eles têm 11, 12 anos. É isso. Então junta 6.000 horas rápido. Então, claro, esses são esses talentos. Então, quando você vê no futebol, que você fala assim, perna de pau, ou na música, que você fala assim, ele não é tanto assim. Eles vêm fazendo isso, praticando e treinando desde muito pequeno. E o que você acha, assim, pela sua experiência, por você ver as habilidades e os conhecimentos que envolvem as maratonas e tudo, o que faltaria nas escolas, independente de pública, para que isso fosse mais latente nos alunos, que tivesse mais ímpeto de conhecimento e de querer melhorar nesse aspecto? Assim? Eu acho que falta bons professores. E bons professores não significa o que se formou no melhor... Não. Significa professores bem treinados que saibam como incentivar o aluno a querer aprender. Não é fácil. Eu tenho colegas que são excepcionais nisso. Que incentivam. Na classe, pô, gente, vamos lá, você está fazendo isso, o que você está fazendo? Vamos mudar. É assim. Porque não é só dar matéria, né? Não é só dar conteúdo. Tem outros modos também. Tem outros modos. Assim. Tem professor sisudo que, de alguma forma,
faz com que todos os alunos se interessem e vão. E os que não conseguiram, às vezes o que não conseguiu nem fica assim, reconhece que realmente a culpa foi minha. Eu não culpo a matéria ou o professor. E assim, de novo, é uma questão de talento. Eu não sei fazer muito isso não, né? Faz 40 anos que eu faço isso. Eu tento fazer, sim, mas eu sei que tem gente melhor do que eu. Provavelmente tem gente pior, mas tem professores muito melhores do que eu. E é uma questão de, quando você pega um bom professor, isso vale para a vida. Realmente vale para a vida. Você guarda para a vida. Assim, Então, e que habilidade? Então é isso que você falou. Então é treinar mais habilidade. Eu digo assim, na prática, o que a gente não, né? Mas o que de alguma forma as escolas podiam fazer? Treinar mais os professores nessa habilidade de liderança, relacionamento, não empreendedorismo, mas... Não, é liderança. É liderança, né? Mas é também conhecimento. Porque eu acho que... Eu não sei o que é, mas eu acho que o aluno também reconhece que tem um conhecimento ali que ele fica querendo ser igual ao professor, ou seja, saber tanto quanto, alguma coisa assim. Ele tem conteúdo, um professor que tem conteúdo. É também conteúdo. E isso no Brasil é muito difícil, mas não é só no Brasil, não. Assim, são poucos os professores que têm esse talento. Eu diria que é talento mesmo, né? E é assim no mundo inteiro. Mas assim, se a gente conseguir desenvolver mais e reter esses talentos. O problema do Brasil é que os outros países, por exemplo, a Coreia, a Inglaterra, eu fiz um ano sabático na Inglaterra em 2015, 2016, e tem anúncios de página inteira numa revista, falando, venha ser professor. Venha formar as próximas gerações. Ou seja, eles fazem anúncio para pegar gente boa para ser. No ITA, quando eu estava no ITA, tinha um programa que vários colegas meus se engajaram, que era a partir do terceiro ano, que é a parte profissional, você podia escolher entrar para a carreira militar. Significava que você tinha que... Você virava um militar, né? Você já fez o CPUR nos 2 primeiros anos lá, que era bem light, assim, mas tinha que fazer o CPUR, que era só ao sábado. Mas tinha que... você podia... E daí você ganhava um salário de tenente e já começa como tenente. Só que depois você começa como tenente, mas você é aluno, vai de farda, você é militar. É só que depois que você se forma, você é obrigado a ficar 5 anos, no mínimo, nas Forças Aéreas para cobrir os 3 anos que você ficou. Então você assina um contrato. E funciona. Vários colegas meus, tenho colegas que viraram almirantes, brigadeiros, e não eram, no início não eram, mas escolheram essa carreira. Na Coreia do Sul, eles fazem isso com os medalhistas de Olimpíadas Internacionais. Bom, primeiro que medalhista de Olimpíada Internacional, pelo que os professores lá me contaram, tem uma bolsa para o resto da vida. Para estudar, para desenvolver. Não, uma bolsa. Pelo mérito de ter ganho uma medalha. Então, ele ganha, sei lá, era um salário. Eles falam que era um salário mínimo, ou seja, ele ganhou um salário mínimo para o resto da vida. Todo mundo quer ganhar uma medalha de ouro. Sim, né? Se esforça. Porque ele se esforça, numa medalha internacional. Né? E para os medalhistas nacionais, eles fazem a mesma coisa, eles convidam a entrar nesse programa. Então, eles são alunos ainda, vão entrar na universidade. Se você tem uma medalha e entra na universidade, você pode entrar nesse programa. Que eles te pagam a universidade, te dão um valor em dinheiro para você cursar na universidade, mas depois você tem que ficar 2 ou 3 anos como professor de uma escola pública. Doando aquilo que você aprendeu e pagando aquilo. Legal. Só que a grande diferença para esses outros países, tanto na Inglaterra quanto aqui, é que a diferença de salário de um professor de escola pública e de um, digamos, advogado medianamente bem-sucedido não é muito grande. Aqui no Brasil é 10 vezes. Então, ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar como professor. Então, mesmo os talentos a gente perde. Por incrível que pareça, ainda mais nesses
Brasil que a gente tem, que né? Tem pessoas que não querem sair daquela cidade, têm talento e são ótimos professores e ficam na cidade. Então, algumas escolas, mesmo públicas, conseguem bom aproveitamento. Então, na Olimpíada, claro, tem escolas públicas e escolas públicas. O Cotuca da Unicamp é uma escola pública. Claro, mas os professores não é uma escola pública normal. Mas dos professores, dos alunos que aparecem nas escolas públicas normais, eles no ano seguinte eles estão numa escola privada. Então a gente não os vê no quadro de medalha, porque tem muito medalhista que tem famílias que têm necessidades, mas eles estão numa ótima escola. Muitos, mas muitos. Não é, isso que você falou é verdade. Os talentos brotam em qualquer lugar. Infelizmente, no Brasil, a escola pública não consegue retê-los. Eles realmente vão. Esses brilhantes não tem como reter. E todo ano acontece de ter aluno, só que a gente vê só consegue enxergá-los no primeiro ano, porque no segundo ano eles realmente vão para uma escola. As escolas... Chamam, né? Porque querem um nome de peso na escola. Né? As escolas usam essas Olimpíadas, não só a Olimpíada de informática, mas eles usam como um meio de seleção. É um meio de seleção como de bolsa de estudo. Então eles não precisam fazer esse exame de bolsa de estudo. Claro, eles continuam fazendo porque tem muita gente... A grande maioria não participa dessas competições de conhecimento. Não é tão grande. Mas para os que participam, é só eles pegarem é só isso que eles precisam. Né? Porque não importa qual a modalidade, qual a área, se a prova é muito bem feita ou é mais... qualquer prova medianamente bem feita vai selecionar os melhores. Talvez não os mesmos melhores. Porque a prova é diferente, você vai selecionar gente diferente. Mas seleciona os melhores. As provas do Mundial, vamos chamar assim, que ocorrem, causam em algumas vezes surpresas que eu digo assim, nossa, não imaginei que ia ser tão complexo assim, tão difícil assim. Ou esse pessoal que está preparado, que foi preparado aqui, por exemplo, e já sabe mais ou menos o que vai encontrar e não tem nenhuma surpresa. Fala, nossa, isso eu nunca tinha visto, pelo amor de Deus, pela sua experiência. Então, existe uma ementa do que pode, de quais problemas podem ser abordados na prova. Que pode ou não. Tem uma prova. Ainda assim, exige muita inventividade. Então, por isso que é difícil ganhar medalha. É difícil resolver os problemas. Né? Na maratona, o problema, como eu falei, elas são competições diferentes. Né? Ele tem... Você ou ganha, ou o problema está certo ou está errado. Não tem uma parciais. Solução, entendi. Então, não tem algumas soluções. Tem várias soluções. Os alunos descobrem jeitos diferentes do que a gente pensou, mas são todas tão difíceis quanto. De fazer, de implementar, de conhecer. Mas assim, a solução, ou o veredito do juiz é sim ou não. Se for sim, ele ganha os pontos. Só que se for não, ele perde 20 minutos. Ele tem uma penalidade. Então, isso causa vai estrangulando desempates. Ainda mais. Né? Então, isso causa desempates entre as equipes. Na Olimpíada não é assim. É individual e não tem essa penalidade. Você pode submeter quantas vezes você quiser, não tem penalidade nenhuma, mas tem pontos parciais. Ela é diferente. Então, se você fizer uma solução que não é a melhor possível, você ganha alguns pontos. Então, faz uma avaliação. A estratégia é diferente também. Então você pode, mesmo que você não saiba resolver o total da solução, você resolve um subproblema. A gente fala que é um subproblema. Sim. Então, não tem surpresa. As provas são sempre muito difíceis. Muito difíceis. A Olimpíada Internacional, elas são 2 dias de prova, 5 horas cada prova e 3 problemas cada prova. Isso é assim, sempre foi assim. E como é que é feita a correção? É na hora, assim? Como é que fez? Na hora. Terminou, tá aqui minha prova, o cara entrega. É online. Não, ele faz um programa e aperta um botão, fala, eu quero submeter esse programa e o sistema corrige e dá já a solução. Pronto, você fala, tá certo, não tá? Tá certo, sim não ou tá, não? Ganhou sim tantos pontos, não ganhou tantos pontos. Ele já avalia se ganha pontos mais. A gente usa o mesmo sistema que é usado na Olimpíada Internacional, a gente usa
aqui na Olimpíada Nacional, só que lá são 300 pessoas e aqui na primeira fase são 27 mil pessoas. Então é uma máquina enorme, são máquinas enormes, julgador, que ficam lá esperando para julgar. Mas e quando você falou juiz, o juiz vai lá e dá o veredito ou não? O juiz é esse juiz? Então, o juiz é quem preparou o sistema de julgamento. São vários juízes que cada um prepara uma questão. Dá um trabalho imenso. Estou vendo, uma rede de... É uma rede de pessoas que dá muito trabalho. E daí a gente pede para alguns ex-alunos fazerem a prova um pouco antes, para a gente sentir a dificuldade, né? Então, ex-medalhistas dos anos passados, a gente pede antes de aplicar. Antes de aplicar, para fazer, para ver se não tem erro também. Então, é muita gente envolvida, dá muito trabalho, mas depois, daí não pode ter erro, né? Logo. Vez por outra acontece, mas erro às vezes acontece às vezes, casos de erro, tem algum caso errado, alguma coisa assim. Até na Olimpíada Internacional acontece, não deveria acontecer. Da gente, felizmente, não tem acontecido muito, não, mas depois que está pronto, o aluno submete e recebe a resposta em 1 minuto, no máximo, ele recebe a resposta falando não, está errado. E os casos de teste que ele passou são esse, e se vira agora, submete de novo. Submete de novo. Puta, que legal, é bem complexo mesmo. Assim, como qualquer outra Olimpíada de conhecimento, cada uma tem as suas especificidades, né? Mas todas elas são muito difíceis. E o que você pode trazer mais para a gente sobre essa área de conhecimento, Olimpíada, de novidade, alguma coisa assim que você gostaria até de colocar, que de repente você fala, eu também gostaria de falar sobre esse assunto aqui, né? Eu não sei se... Bom, uma das coisas que eu acho que vai impactar muito tudo, né? Não só um ambiente de negócios, mas como ensino e certamente as competições de conhecimento, é a inteligência artificial. Eu ia entrar nesse que então, a gente conversou. A gente tem visto isso... Porque o cara faz a prova online, por exemplo. Isso. Então, só que no nosso caso ele tem que fazer na escola. Sim. Ele é obrigado. Só que nós não temos como controlar que ele está na escola. Tem fraude? Tem fraude. Mas quando a gente pega a fraude, a gente elimina. E a gente pega a fraude porque alunos delatam, professores delatam, pais delatam. O pai não... Então, às vezes delata sem querer. Né? O meu filho fez a prova aqui em casa, às vezes manda uma mensagem reclamando de alguma coisa, falando, meu filho fez a prova aqui em casa, e ele fala, não era para ter feito em casa. Então a gente faz isso, e quando a gente tem dúvida, durante a gente tem meios de ver, se ele está ou não na escola, como a polícia faz pelo IP, né? A gente tem jeito de ver isso, mas não é perfeito e pode ter fraude. Mas então, se o aluno... E pode ter fraude do professor ajudando. Quer dizer, a gente... Então, tem esse lado também. Na Olimpíada, todo mundo tem que obedecer o espírito olímpico, que é esse. Mesmo porque quando for, e se chegar quando for, vai passar maior vexame lá, não vai acontecer nada. Mas já aconteceu de vir para a Semana Olímpica e nós detectarmos aqui que fraudou. É complicado. Mas já aconteceu também. Bom, mas então, inteligência artificial, um colega meu que já participou da Olimpíada Internacional de Matemática e também de Informática, ganhou medalha de prata de Informática, que é muito, muito difícil. Ele trabalha no Japão hoje em dia. Essa semana ele me mandou porque a gente tem discutido sobre isso também, né? Eu sempre discuto com ele. Ele ajuda, até hoje ele ajuda. A Olimpíada de Matemática, ele ajuda as duas. Ele faz podcast para matemática para a gente. E ele me mandou um arquivo que saiu na Nature, que é uma das principais revistas científicas do mundo, descrevendo um sistema de geometria a nível de Olimpíada Internacional. Ou seja, ele resolve os problemas de geometria das Olimpíadas, de todas as passadas, de todas as versões passadas da Olimpíada Internacional. Ou seja, se deixar o aluno fazer, se deixar o aluno usar... Não tem. Não tem sentido. Eu tenho esse receio, não é nem eu acho que vai acontecer, tem um certo receio. Assim, infelizmente, né? Nós vamos ter que aprender. Na verdade, não vamos ter que mexer, mas no jeito que nós fazemos as competições de conhecimento. Competições de conhecimento do jeito que são feitas hoje, ou seja, sem o uso de IA, as pessoas não vão mais querer. Porque, por exemplo, como eu falei, tem alunos que vêm estudando 6 anos
para chegar no ponto de ir para a Olimpíada Internacional e fazer uma boa prova aqui na seletiva. Sim. O colega dele pega o problema que a gente deu para ele resolver, né, que ele está lá na prova tentando fazer, submete para a IA em 30 segundos, 40 segundos, ele tem a resposta. A IA faz o programa para ele. Sim. Faz o programa, cria o programa. Interpreta. É impressionante. Eu achava que ia demorar um pouco mais de tempo, mas foi muito rápido. E eu fiz uns testes com as questões da Olimpíada. Uma questão que a questão era mais complicada do que essa que eu expliquei no início, sim, dos fãs, mas era exatamente, sim, era sobre fãs, mas exigia conhecimento realmente, e assim, técnicas de programação avançadas. A IA interpretou, descobriu que precisava usar aquela técnica, implementou aquela técnica. Assim, sabe? Pô, tô louco. Como que fez isso? Então, fez isso para geometria, que então, ela consegue resolver problemas de matemática da Olimpíada de Matemática. Então, eu acho que vai acontecer, a minha visão, que vai acontecer com o xadrez. Não é que vai morrer, mas menos gente vai se interessar por essa modalidade. Sim. E nós vamos ter que aprender, nós já vamos fazer esse ano, nós vamos fazer nós estamos chamando de desafio de IA, dentro da própria Olimpíada, um desafio usando IA. Ou seja, você pode usar IA, só que ainda assim vai ser difícil de resolver. Nós não sabemos muito bem como fazer, mas eu a gente tem uma empresa de IA que está nos ajudando e, né, o dono da empresa falou assim, eu consigo, vou falar com meus amigos americanos para ver se eles ajudam a gente a bolar a prova, e a gente está pensando em fazer isso no segundo semestre, porque eu acho que vai ser o futuro. Eu não sei, a gente ainda tem sorte, a gente, enquanto competição de programação, mas eu acho que as outras Olimpíadas, astronomia, também vão ter que se adaptar. Educação vai ter que se adaptar e o mercado de trabalho vai ter que se adaptar. Então, aí você começa a ver assim, o IA facilita tudo isso, agiliza tudo isso. Então, ao longo do tempo, nós não vamos ter mais pessoas como essas meninas, essa menina que participa das Olimpíadas, porque por que eu vou desenvolver o meu cérebro para tudo isso se eu aperto 2 botãozinhos lá e está resolvido isso? É como você falou, vai morrendo, então da onde vai vir esses talentos, né, que vão criar essas coisas, né? Essa é uma coisa nesse sentido também, que é como você falou, se está pronto, por que eu vou... Eu acho que como eu falei, essas pessoas que vão continuar se interessando por esse tipo de competição mais tradicional, que é de conhecimento mesmo, vai continuar existindo. Vai continuar existindo gente que é formada em computação, porque você precisa avançar o conhecimento. Agora, essa é uma discussão que está acontecendo na própria IA, porque o que a IA fez até agora foi sugar informações, né, junto toda a informação disponível. Toda a informação disponível. Então, pode não estar disponível na internet, mas eles digitalizaram livros e vai continuar acontecendo, né? Tem IAs para advocacia, para direito. Sim, tem IAs. Então, algumas coisas não estão na internet. Não. Eles fizeram a sua, estão digitalizando, ou seja, eles estão sugando informação de alguma forma. Não, direito ainda tem mais essa coisa que é realmente história, né, que é fatos. Mas matemática, física, foi lógica. Tem outras coisas que você... Mas, por outro lado, eles estão usando também IA para tentar descrir novas formas de produzir vacina. Estão tentando fazer, estão tentando tem o lado bom de tudo isso. Para também ter essa parte de inventividade, para crescer como fazer para crescer o conhecimento. Legal. Então, essa discussão de como fazer para crescer o conhecimento é muito grande, porque a hora que se exaurir tudo que a humanidade já produziu, que ainda vai demorar um pouco. Sim. Um pouco assim, 2, 3 anos. Não é muito tempo, não. É porque é muito rápido isso, né? O que vai... Gerar mais conhecimentos para agregar nisso. Quem vai gerar mais conhecimento? E se gerar conhecimento, vai disponibilizar? Porque se disponibilizar, todo mundo vai começar a usar. E vai tem uma entrar coisa de novo. Mercado. Por isso que eu falei, o mercado vai ter que se acostumar com isso, vai ter que achar um jeito de
monetarizar, alguma coisa vai ter que ser feita, mas eu acho que a gente tem feito, mas realmente vai mudar. Por exemplo, eu acredito na área de programação, sou da área de programação, tenho um curso de computação, vai precisar de menos gente. Não é o pessoal formado pela Unicamp, pela USP, pela UFPE, pela UFMG que vai ser afetado, mas escolas que formam mais programadores, os programadores, ninguém mais precisa de programador. Porque a IA faz para você. Claro, mas precisa alguém para pedir para a IA fazer. Então, saber lidar com isso. Então, vai diminuir o mercado de trabalho? Vai diminuir. Não é que vai sumir. Porque alguém precisa controlar, alguém não... e esses precisam entender de computação, precisam... Mas vai se tornar assim... Se a gente pensar, assim, a minha outra analogia é assim, no século passado, né? Que você passava... escovão, depois no chão para limpar, depois tirava a coisa. Depois descobriram aspirador de pó. Hoje em dia, aspirador de pó, você pega um aspirador... A dona de casa sabe sobre motor de indução? Não tem a mínima ideia o que é um motor de indução. Só tem a ferramenta. Só tem a ferramenta. Ela aperta um botão. Então... É esse o passo que a IA vai dar. E a gente vai ter que aprender a usar agora o aspirador. Criar um outro aspirador, criar o robozinho que anda sozinho. Quer dizer, vai ter que fazer outras coisas. A IA veio para ficar e não adianta você tentar limitar. Não. Porque tem que saber usar e saber lidar com isso. Tem essa preocupação, porque tem essa limitação ética também. Tem uma limitação ética de você não usar para coisas... Mas é muito difícil de você fazer isso. Então... Nessa parte eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que em educação, em negócios, em competições, nós vamos ter que aprender a conviver e tirar o melhor proveito de IA. Ela veio para mudar e é uma revolução que é potencialmente maior do que a internet. A internet revolucionou de um jeito, para a gente que viveu antes da internet, né, revolucionou de um jeito mapas. Tudo, né? Ninguém mais sabe. Não que não saiba, mas não precisa mais. Mapa. Ver o caminho. Tem uma enciclopédia. Enciclopédia. Da Alta La Rússia. Então, muda muito. Mudou muito e faz com que tudo mude, mas, por outro lado, faz com que se abram novas oportunidades que, então, os empreendedores vão acabar encontrando. E, ao mesmo tempo, eu sou pessimista em termos de ética, realmente eu acho que é difícil de controlar, mas no dia a dia, para todas as atividades, eu acho que nós vamos encontrar um jeito de tornar a nossa vida melhor. E mais fácil, e mais produtiva, e talvez com mais lazer, porque... com um ócio criativo, né? Ócio criativo. E vamos aprender a conviver. Legal. Pô, Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por essa transmissão de conhecimento, super interessante, obrigado pelo trabalho e por tudo que você está desenvolvendo para nós aqui, né? Porque, tocar uma Olimpíada dessa não é fácil, não. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Prazer foi meu, obrigado, viu? Muito obrigado. Aí mais um episódio do Seu Fermento em Pod. Siga-nos nas redes sociais e até o próximo episódio.